isso, pode abrir as suas Bíblias, por favor, para o livro de 1 Coríntios. No livro de 1 Coríntios, capítulo 13, nós vamos começar em versículo 4. Nós vamos ler versículos 4 a 7. Mais uma vez, 1 Coríntios 13, começando em versículo 4. É um texto muito famoso, vocês conhecem muito bem. Isso aqui vai ser uma leitura rápida, só para dar a introdução para a nossa mensagem hoje à noite. Muito bom. Vamos lá? 1 Coríntios 13, começando em versículo 4. A palavra de Deus diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, ou seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Olha o versículo 6. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez, Pai, na Tua presença, pedimos que o Senhor derrame mesmo o Teu Espírito sobre este lugar, Pai. Que neste momento o Teu Espírito esteja trabalhando nos nossos corações. Abre as nossas mentes, Pai, para que possamos entender a Tua palavra, possamos saber como aplicar essa palavra em nossas vidas. Pai, precisamos de Ti neste momento. Sem o Senhor nos iluminando, sem o Senhor nos dando entendimento, tudo isso será em vão. Então, que essa pregação possa ser para a Tua honra e a Tua glória. E que no mesmo tempo essa igreja possa ser edificada através da Tua palavra. Mais uma vez, Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus, nosso eterno Salvador. Amém e amém. Olha mais uma vez em versículo 6. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a igreja? Verdade. Mais uma vez, o amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Eu quero que você lembre dessa parte, mas se alegra com a verdade. Continua com isso em mente. Hoje em dia nós vivemos num mundo muito diferente do que era até 10 anos atrás, 15, 20, imagina 50 anos atrás. Hoje é muito diferente. Nós vivemos num mundo em que cada um de nós temos que nos preocupar em ser o quê? Politicamente correto. Não é verdade? Que cada pessoa está constantemente tendo que monitorar cada palavra que sai da sua boca por medo de ofender uma outra pessoa com as suas palavras. Eu não sei se você pode se identificar com isso, ou se isso já aconteceu com você. Estamos numa época em que as pessoas estão tão preocupadas com isso, de ofender as pessoas, que até contando ou falando a própria verdade para alguém, se ofendeu aquela pessoa, se torna errado. Como é que pode? Viver num mundo onde, falando a verdade, mesmo se é 100% a verdade, exatamente o que a pessoa precisa ouvir, pode ser errado. A verdade sendo errado. Por quê? Porque todos estão constantemente com medo de ofender as pessoas. O mundo fala para nós hoje que cada pessoa tem esse privilégio, tem a capacidade de decidir para si mesmo o que é verdade. Tá bom? Então cada um pode montar uma própria verdade, e se eles acreditam naquilo, é verdade para eles. E quem é você para dizer que não é verdade? Vocês percebem isso hoje em dia? Enquanto você está trabalhando, enquanto você estuda no seu dia a dia, interagindo com as pessoas neste mundo, você sente isso, você percebe que cada um hoje em dia parece que tem montado mesmo um sistema de crença que é verdade para eles. Por exemplo, tem muitas pessoas hoje que têm as suas próprias crenças sobre Deus e sobre religião, e como que eles devem viver as suas vidas em relação àquela crença.
Cada um montou, parece que monta isso, essas crenças. Uns anos atrás, eu estava nos Estados Unidos, eu estava ensinando os jovens, eu acho que eu até falei sobre essa história uma vez. Eu estava ensinando os jovens da nossa igreja lá sobre evangelizar. Então eu fui na cidade, eu e meu amigo, ele levou uma câmera e a gente foi. A ideia para ir pessoa em pessoa e conversar e só fazer umas perguntas para eles sobre o que eles acreditam sobre Deus e Jesus Cristo e tudo isso, né? E eu lembro que tinha um Starbucks lá. E tinha um pátio assim lá fora que tinha mesas e essas coisas. Tinha duas mulheres sentadas lá nessas mesas. Então eu cheguei lá e eu cheguei para elas e eu falei: com licença, posso fazer algumas perguntas para vocês? E as mulheres olharam, viram a câmera e ficaram até felizes, né? Queriam ser filmadas. Claro, pode perguntar. O que que é isso? Eu falei, então, faço parte de uma igreja batista e eu estou fazendo meio que um projeto assim. Queria saber o que vocês pensam sobre Deus e Jesus Cristo. Na hora, na hora mesmo, ela travou. E a resposta dela foi: olha, eu tenho as minhas crenças sobre Deus. Eu sei, eu e Deus, nós temos um acordo, tá? Eu acredito em Deus da minha própria forma, as minhas próprias crenças, e olha, são privados. Está certo falar, são privados, são particulares essas ideias, e eu não tenho nenhum desejo de compartilhar essas coisas com você, e eu não gosto de falar sobre essas coisas, porque são pessoais para mim. Então ela realmente, na hora, mostrou que eu tenho a minha verdade sobre Deus, sobre religião e essas coisas, e não importa o que você tenha a falar, o que eu creio é verdade para mim. E se nós dizemos qualquer coisa que contradiz o que essa pessoa acredita sobre qualquer coisa, o que que eles começam a nos chamar? É o Tyler lá fazendo todo esse barulho? Eu construí uma sala do lado para ficar quietinho e ele que está fazendo tudo isso. Foi o Carlão que construiu. E depois eu vou conversar com ele em casa. Se você contradiz, certo? Contradiz uma pessoa, eles vão chamar você de quê? Intolerante? Uma pessoa cheio de ódio. E quem é você para falar para mim que o que eu acredito não é a verdade? E ficam ofendidos, totalmente ofendidos. E sabe que essa mentalidade tem dominado mesmo e está dominando pouco a pouco a nossa sociedade e o nosso mundo. Não existe verdade absoluta, tá? Hoje em dia, para o mundo não existe verdade absoluta. Tudo agora, toda verdade é relativa. Ou seja, cada um vai criar a sua verdade baseado em quê? As suas emoções e os seus sentimentos. Da forma que você sente, é o que vai ser a sua verdade. Acho que vocês, acompanhando, talvez, na televisão, você vê que tem homens hoje em dia, até homens famosos, que estão sendo exaltados como heróis, porque eles sentiram uma vez, ou sentem até hoje, que são mulheres, e que eles não têm essa vergonha de esconder. Não, agora eles estão proclamando: eu nasci homem, mas eu sinto que eu sou mulher, então, para mim, eu sou uma mulher. E se você tentar falar para ele que, não, você não é mulher, você é homem, você nasceu homem, você é a pior pessoa que pode existir. E tem as mulheres que sentem de uma certa forma. E se elas sentem de uma certa forma, aquilo é verdade. Hoje você simplesmente não pode falar para alguém que você está errado. Você simplesmente nunca pode olhar para alguém e falar: olha, você está errado nisso. Não é verdade o que você está acreditando. Ou não é verdade o que você está praticando. Não podemos fazer isso mais. Sem o mundo realmente perseguir. E sabe qual é a pior parte de tudo isso? É que os cristãos hoje em dia estão caindo nessa mesma mentalidade, estão tendo essa mesma mentalidade, em que eles estão tão preocupados com ofender alguém, de machucar, de magoar alguém, que eles não querem falar a verdade.
Os cristãos têm medo hoje em dia de realmente se levantar e falar a verdade de Deus, porque eles estão tão envolvidos com as coisas do mundo que acabam pegando e tomando as atitudes do mundo, acreditando que não pode ofender ninguém. O que aquela pessoa acredita, para eles é a verdade. A minha verdade talvez é outra. Mas não somente isso, mas os outros cristãos ficam chateados com você. Se eles ouviram ou ver você falar a verdade para uma outra pessoa. Eles acham que você está sendo um mau exemplo para o mundo. Não, o que você falou? Você não pode falar essas coisas. A pessoa vai ficar ofendido. E aí, como vai ser a imagem de Cristo se você falar essas coisas? Essa semana passada, a Jenna estava no Facebook. Todo mundo sabe o que é Facebook aqui, né? Posso dar um exemplo sobre Facebook. Ela escreveu um comentário, ela colocou um post no Facebook. E sobre esses assuntos mais polêmicos. Mas o que ela escreveu, normal, a verdade. Tudo que vemos na palavra de Deus sobre o assunto, ela colocou aquilo. Na página, ou no Facebook dela, ela tem amigos do mundo, ela tem cristãos também. E ela simplesmente colocou isso. Ela quis expor as ideias e as opiniões e as crenças dela. Como qualquer um deve ter esse direito, né? Eu tenho algumas primas e primos nos Estados Unidos que são cristãos. É interessante que essas mesmas primas nunca comentam em nada de que estão vendo quando colocamos fotos de pessoas sendo transformadas, pessoas sendo batizados. Olha que Deus está fazendo aqui no Brasil. Olha como Deus é bom. Nós nunca vemos nada, nenhum like, nenhum Deus te abençoe e continua firme ganhando almas para Cristo e trabalhando por Ele. Nada. Mas na hora que a Jenna coloca uma coisa que vai contra o que o mundo acredita, aí já veio os comentários dos próprios cristãos. Eu vou falar porque é minha prima, tá? Olha o que ela escreve para a Jenna. Eu vou ler aqui. Ela escreveu: Jenna, você realmente acha que um post no Facebook como este é como você vai realmente ganhar almas? Jenna, eu te amo. Você é minha prima. E eu tenho certeza que isso está vindo de um bom lugar no seu coração. Mas eu tenho medo de que você esteja parecendo uma pessoa arrogante e que você vai fazer mais mal do que o bem com este post. Para aqueles que não são cristãos que estão lendo isso. Olha o receio dela. Jenna colocando a verdade de Deus, palavras sábias, e um outro cristão e fala: olha, eu tenho medo de que as pessoas vão achar que você é arrogante, você vai ofender, você não pode fazer isso. Você realmente acha que vai ganhar almas dessa forma? Olha a mentalidade das pessoas hoje em dia. E talvez você está aqui, você está pensando, mas para que se importar com isso? Não é mais fácil deixar cada um acreditar no que quiser? Cada um viver a vida da forma e do jeito que eles querem viver, sem você precisar se intrometer e sem precisar, sem a necessidade de falar alguma coisa? Tem esse pensamento hoje e muitos cristãos preferem pensar dessa forma. Eu vou deixar eles pensar o que eles quiserem, eu vou ficar na minha. Eu não preciso falar nada. Mas por que que nós nos importamos em falar o que é verdade? A resposta é simples. Porque o amor verdadeiro fala a verdade. O amor verdadeiro fala a verdade. Esse é o título dessa mensagem. O amor fala a verdade. Porque o que Paulo falou? Em 1 Coríntios 13, versículo 6, que o amor se alegra com a verdade. Então, se o amor se alegra com a verdade, o amor quer que os outros, que todos, reconhecem essa verdade de Deus. E que pelo menos eles ouvem uma vez a verdade de Deus na sua vida.
E depois eles podem escolher o que eles quiserem fazer, qual caminho que eles quiserem escolher. Não é o nosso papel, e não estou falando que é o nosso papel a forçar alguém a concordar conosco. Não é isso. Mas sim é o nosso papel de falar a verdade. O amor fala a verdade. A Bíblia fala para contar e falar a verdade em amor para as pessoas. E depois deixar eles fazer a escolha. Igreja, presta muita atenção agora no que eu vou falar. Eu quero que vocês aceitam já logo esse fato. É melhor a igreja e cada um aceitar agora esse fato e entender bem que o evangelho de Jesus Cristo é ofensivo. Fala mais uma vez. O próprio evangelho de Jesus Cristo ofende as pessoas. O evangelho ofende as pessoas por quê? Porque revela para cada um que eles estão errados, que a forma em que eles estavam vivendo, a forma em que eles acreditam e pensam não é certo diante de Deus. E por isso eles precisam se arrepender daquelas coisas, virar as costas para o mundo e para o pecado e olhar para Deus e seguir Jesus Cristo pela fé. Então o evangelho ofende, porque fala a verdade e vai expor o erro das pessoas. E nós sabemos que ninguém gosta de ouvir que está errado. Se alguém falar, você está errado, o primeiro instinto assim é de ficar ofendido. Abre em João 3, por favor. João capítulo 3. Olha o que o próprio Jesus Cristo fala. João capítulo 3, olha em versículo 19. Nós vamos ler 19 e 20. Olha só. Jesus fala: este é o julgamento. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo. Quem é a luz? Ele. Então, ele está falando: eu veio a este mundo. Mas os homens amaram as trevas, ou seja, os pecados, a vida de pecado, e não a luz, porque as suas obras eram más. Olha só, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Então, por que que o homem que está praticando o pecado, está vivendo de uma forma errada, não quer ir para a luz e se aproximar e ouvir o evangelho? Porque aquilo vai mostrar e vai revelar o erro. E que o estilo de vida que eles estão vivendo não é certo diante de Deus. A verdade vai sempre expor o pecado na vida das pessoas. E aquilo faz o quê? Aquilo ofende. E vocês sabem, a verdade machuca, não machuca? Dói. Muitas vezes dói a gente ouvir a verdade. Mas é necessário, é extremamente necessário. Então, o que que os cristãos, ou muitos cristãos tentam fazer hoje em dia em relação a isso? Eles estão tentando pregar um evangelho menos ofensivo. Sabe? Por quê? Porque estão tão preocupados com ofender alguém que eles estão pensando: como que eu posso falar sobre Cristo de uma forma que não vai machucar as pessoas, que não vai magoar as pessoas? E eles descobriram uma forma. Sabe como é? É pregar o evangelho sem mencionar pecado e arrependimento. É falar: olha, Jesus te ama, vai para Ele como você está. Você já é uma boa pessoa, mas você quer ser melhor? Adiciona Cristo para a sua vida. É só aceitar Ele e você vai ficar feliz. A pessoa acha isso legal, né? Ah, eu já estou legal, eu já sou uma pessoa boa, mas quem não quer ser melhor ainda? Então eu vou aceitar Cristo na minha vida.
É impossível, de verdade, é impossível pregar o evangelho verdadeiro de Cristo efetivamente sem mostrar o erro, sem pregar sobre pecado e arrependimento. Um evangelho que não abre os olhos da pessoa para o pecado e a sua condição espiritual verdadeira diante de Deus é um evangelho falso. É falso. Se você está pregando o evangelho que não fala sobre arrependimento, que não mostra o erro e o pecado da pessoa, este evangelho é falso. E você tem que fugir daquilo. Porque você está retirando as partes essenciais do Evangelho de Cristo. Por que que é falso? Por que que não dá certo isso? Porque se alguém não reconhece que tem pecado, que está vivendo da forma errada, eles não vão ver a necessidade de mudar, de ser transformado, de se arrepender. E se eles não vejam essa ou veem essa necessidade em sua vida, eles não vão buscar o único que consegue mudar a vida, o único que consegue transformar a vida da pessoa, que é Jesus Cristo, o nosso único Salvador. Se eles não enxergam a condição espiritual, eles não vão achar que tem que buscar a Jesus Cristo para a transformação da sua vida. Em Marcos 1, 14 e 15, olha só. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo, olha que ele falava, o tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Arrependam-se significa o quê? Você precisa virar as suas costas para o seu pecado. Você precisa parar ou mudar o estilo de vida e acreditar em mim. E quantos cristãos hoje em dia falaria para Cristo: Espera aí, Jesus, não pode falar isso. O que você está fazendo? Você está andando em cidade, falando que as pessoas estão doentes espiritualmente falando? Você está expondo o pecado das pessoas? Sabe o que você vai fazer, Jesus? Você está ofendendo as pessoas. E ninguém vai querer te aceitar se você ofender elas. Como que você acha que vai ganhar almas fazendo isso? É o que muitas pessoas fariam hoje em dia. Quantos cristãos falariam: Ah, eu vou mandar uma mensagem para Jesus no Facebook dele agora. Agora já era. E eu vou chamar todos os meus amigos para botar o like no meu comentário, para eles saber que eu não sou só eu que penso assim. Quantos cristãos fariam isso hoje em dia? Eu acredito que muitos, como a minha prima. Por quê? Porque o evangelho é ofensivo. E eles têm este medo de ofender as pessoas. Olhem 2 Timóteo, por favor, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Olha o versículo 7. O Paulo escreve isso para esse jovem pastor, Timóteo. Ele fala: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Irmãos, não podemos deixar de falar a verdade, de pregar o Evangelho verdadeiro de Cristo, por medo de ofender alguém. Esse medo não nos permite a realmente ser verdadeiro com as pessoas. Ele falou: Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Em 1 João 4,18 ele diz assim: No amor não há medo,
Você entendeu isso? No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O perfeito amor expulsa o medo. Se você tem amor verdadeiro pelas pessoas que estão neste momento mortos espiritualmente, e que você sabe que as pessoas estão indo neste momento e destinados para o inferno, se você ama eles verdadeiramente, aquele amor vai acabar expulsando o seu medo de ofender ela. E você fala: eu amo tanto essa pessoa, que não importa se eles vão ficar chateados comigo, eles precisam ouvir a verdade. Por que que Jesus foi cidade em cidade pregando a verdade? Porque ele amava as pessoas. E o amor fala a verdade. Olhando para a vida de uma pessoa, até uma pessoa que se chama de cristão, e vendo que eles estão vivendo as suas vidas no pecado, que eles estão acreditando em coisas falsas, e não falando nada para eles porque você tem medo que vai ofendê-los, isso não é amor verdadeiro. Você pode falar o quanto quiser que ama aquela pessoa, mas se você não está disposto a falar a verdade por causa que você tem medo de ofender, sabe o que é isso? Isso é egoísmo. Porque você está mais preocupado com o jeito que eles vão olhar para você, o que eles vão pensar sobre você, que eles vão ficar chateados e não vão gostar mais de você, do que a própria vida eterna da pessoa. Isso é egoísmo total, isso não é amor. Te está mais preocupado com ofender, com como a pessoa vai olhar e enxergar você. Um tempo atrás, eu estava aconselhando e visitando um casal. Um casal buscando a Deus. E no meio de uma dessas visitas, eles falaram para mim, estavam falando sobre batismo, membresia, e queria ter essas informações. E no meio falou para mim que eles estão juntos por muitos anos, mas não estão casados. Oficialmente casados, nunca casaram. Mas queriam fazer parte da igreja, entendeu? Naquele momento eu tive uma decisão para fazer. O que que eu faço naquele momento? Será que eu falo a verdade? Que isso é pecado, é viver, é praticar pecado diante de Deus? E talvez ofender os dois? E os dois mudarem de mente e que nunca mais querer voltar para a igreja? Ou será que eu falo nada? E batizo, e aceito como membros da igreja, e permito que as pessoas continuem vivendo no pecado, e praticando o pecado, e um dia chegar diante de Deus, no dia de julgamento, e ser mandado eternamente para o inferno. Então eu olhei, eu falei, ó, com todo respeito e carinho, eu preciso falar para vocês que é errado isso. Que diante de Deus vocês estão praticando o pecado. E a palavra de Deus fala que nem uma pessoa que pratica imoralidade sexual entrará no reino de Deus. E eu falei a verdade, porque eu amo as pessoas. E as pessoas escutaram, aceitaram, graças a Deus hoje em dia tomaram uma decisão para honrar a Deus. Por quê? Porque o amor fala a verdade, tem que falar a verdade, independente se a pessoa vai ficar chateado ou não. O amor olha as pessoas nos olhos e fala: talvez você não vai gostar do que eu vou falar, talvez você não vai querer ser mais meu amigo, ou você não vai gostar de mim, mas mesmo assim eu preciso contar isso para você e você precisa saber o que a palavra de Deus fala sobre isso. Isso é amor verdadeiro. E é isso que nós temos que praticar. E se a pessoa fica ofendido,
Infelizmente, nós não podemos fazer nada sobre isso. É, abre em Atos 2, por favor. Atos capítulo 2. Aqui vocês sabem que nós vamos começar em versículo 14. Nós vamos ler um pouquinho da grande pregação de Pedro. Lembra que isso foi no mesmo dia dos Pentecostes, quando o poder de Deus se manifestou sobre aquele lugar, os 120, eles estavam falando línguas, idiomas, dialectos que as pessoas que estavam naquela cidade, naquele momento, entenderam, eles pregaram o evangelho, mas queriam saber o que estava acontecendo. Olha em versículo 14. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Vamos parar aqui. Agora ele entra na grande pregação dele. Ele começa a evangelizar e provar que Jesus Cristo era o Messias. Ele prova isso usando textos do Antigo Testamento. E será que um dos 11 pararam o Pedro e falaram: Irmão, cuidado com o que você vai falar agora, viu? Nós temos uma grande oportunidade de evangelizar as pessoas. E que muitas pessoas vão ser convertidas aqui. Cuidado para não ofender. Cuidado com as suas palavras, tá bom? Será que um deles falaram isso? Porque hoje em dia muitos vão falar: se você ofender, ninguém vai querer aceitar Cristo. Cuidado do jeito que você evangeliza, porque eles não vão querer aceitar Cristo se você falar palavras pesadas para eles. Pula para versículo 22. Olha um pouco do que o Pedro fala. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Olha o versículo 33. Portanto, que todo o Israel fique certo disso, este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Essas foram palavras pesadas. Nenhum deles queriam ouvir que nós acabamos de crucificar o Messias. Mas será que o Pedro teve medo de ofendê-los por causa disso? Não. Ele teve que falar a verdade. E o que aconteceu? Todo mundo chorou, ficou ofendido, falou: Ó, então quer saber? Não quero escutar mais, eu vou embora. Olha o versículo 37. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração. Para aqui rapidinho. Ficaram aflitos em seu coração. Sabe o que significa isso? Ficaram ofendidos. Só que muito mais do que isso. Eles ficaram afligidos, certo? Afligidos profundamente nos seus corações e nas suas mentes. A palavra original dá o entendimento de perfurar alguma coisa. Então aquela palavra perfurou o coração deles. E eles ficaram extremamente tristes com isso. E olha o resto. Essas mesmas pessoas e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que faremos? Olha o versículo 38. Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados.
E naquele dia, houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas aceitaram Cristo naquele dia, depois de ser ofendidos pelo Evangelho. Porque o Evangelho mostrou o pecado deles e convenceu o coração. Para as pessoas que falam, você não pode ofender, senão não vão querer aceitar Cristo. Eu posso mostrar esse e muito mais instantes e versículos, onde grandes homens de Deus pregavam sem medo e com muito amor a palavra de Deus e a verdade, e as pessoas escutaram, e as pessoas acreditaram. Agora, para terminar, é, eu quero frisar isso, tá? Essa ideia aqui. Eu não estou falando para a gente sair dessas portas e sair xingando todo mundo que não concorda com você. Eu não estou falando que você precisa apontar o seu dedo e brigar e ofender de propósito com outras palavras essas pessoas. Não é isso. A Bíblia claramente fala para nós, como assim, Colossenses 4, 5 a 6, ele fala: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitam ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. A palavra de Deus fala que nós devemos falar a verdade, evangelizar com sabedoria e com amor. Mas o que eu quero que nós entendemos é que muitas vezes, mesmo com sabedoria, com cuidado e carinho, o evangelho vai ofender pessoas. É um fato que temos que aceitar. Não é errado ofender alguém quando você fala a verdade sobre Jesus Cristo. Não é errado isso. Deus não olhou para Pedro naquele momento e falou: ah, você pecou, você ofendeu eles. Não. Quando nós pregamos a verdade de uma forma correta e as pessoas ficam ofendidas, não é errado. Não podemos deixar de falar a verdade. O mais que o mundo se afasta de Deus, parece que cada dia está se afastando mais. O mais que a verdade se torna ofensivo para o mundo. Em conclusão, eu quero dizer também que não é fácil fazer isso, tá? Eu sei que não é fácil. É uma das piores coisas que eu tenho que fazer como pastor, sei que Nani também não gosta, é de chegar para uma pessoa e falar a verdade quando é necessário, sabe? Que estão vivendo, estão fazendo coisas erradas. Isso não é legal e não é fácil. E o Paulo passou por isso. Lembra, ele escreveu aquela carta para a igreja de Coríntios, na primeira carta, e falou coisas super pesadas e coisas que realmente deixou eles tristes. E olha que ele fala, eu prometo, últimos versículos que eu vou ler. Olha que ele fala aqui. Mesmo que a minha carta tenha causado tristeza a vocês, não me arrependo. É verdade que no princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Olha só, a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Você vê como era difícil para o Paulo. Mas ele viu que era necessário falar a verdade, mesmo que deixou as pessoas tristes. Porque aquela tristeza levou ao arrependimento que leva à salvação. Não podemos, como cristãos, ceder para essa pressão, essa mentalidade do mundo hoje em dia. Eu vou terminar com uma fala que um pregador, uns tempos atrás, falou. O nome dele era John T. Lewis.
pastor americano escreveu isso. Eu prefiro ter milhares de pessoas dizendo para mim no dia do julgamento: ouvimos você pregar e você feriu os nossos sentimentos, do que uma alma perdida dizer para mim: eu ouvi você pregar, mas você não me disse a verdade. Será que você ama pessoas o suficiente para falar a verdade? O amor verdadeiro fala a verdade. E talvez vai ofender. Mas a nossa esperança é que, com aquela tristeza, a pessoa se arrependa. E que através daquilo, a pessoa é salva. Essa é a minha oração para essa igreja, para a minha vida também. Possamos ser uma igreja que não tem medo de proclamar a verdade. Possamos ser realmente uma igreja forte nisso. E não ceder para esse novo pensamento desse mundo. Será que você ama mesmo as pessoas o suficiente para falar a verdade? Tem uma palavra de oração. Senhor Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra, primeiramente. Pai, nós estamos vendo que este mundo está constantemente se afastando do Senhor. E que está ficando cada dia mais difícil este mundo aceitar a verdade. E nós sabemos que não temos a coragem sozinhos de nos levantar, de proclamar a verdade, sabendo que está indo contra o padrão deste mundo. Nós não temos isso em nós mesmos. Por isso que estamos pedindo que teu Espírito enche as nossas vidas todos os dias, Pai. Que nos momentos que nós temos oportunidades de pregar a sua palavra, de aconselhar pessoas que estão vivendo contra o Senhor, de falar a verdade, que o Senhor nos enche com seu amor, e que este amor expulsa mesmo aquele medo, e que abrimos as nossas bocas, e que com amor falamos da tua verdade, Pai, e que através da tua verdade as pessoas se arrependam e entregam as suas vidas para ti. Que essa igreja possa ser uma igreja verdadeira, uma igreja cheia de pessoas que estão dispostos a se levantar e falar a verdade. Precisamos de ti. Em nome de Jesus, nosso eterno Salvador. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé? Talvez lendo um pouco a Bíblia, ou até ouvindo algumas mensagens, nós vemos algumas respostas que Jesus dá para os fariseus, e a gente pensa: uau, olha o que ele falou. Ou até para o jovem rico, né? Vai, vende tudo que você tem. Você se acha tão bom, e a gente fica tão maravilhado. Mas deixa eu perguntar: quantos aqui se dizem amigos de Deus? Levanta a mão. Quantos aqui têm um relacionamento com Deus? Se dizem servidores de Deus, cristãos? Levante sua mão. Eu quero que você imagine Jesus do seu lado, no seu dia a dia. Jesus no seu trabalho, quando você escuta aquela piadinha, ou quando o pessoal começa a falar sobre os pecados deles, que eles fizeram na noite passada, ou que eles vão fazer, qual é a sua reação ao lado de Jesus? Será que é de dar risada? De falar como eles são engraçados, o que eles estão fazendo é divertido? Imagina Jesus do seu lado, na sua escola. Quando os outros alunos começam a bagunçar e a fazer algumas coisas e querer ir embora, enganar o professor, qual é a sua atitude? Falar a verdade ou deixa pra lá?
Qual é a sua atitude, pensando em Jesus do seu lado, quando você está vendo as suas mensagens que você recebe no celular, e aí tem aquelas coisas pornográficas, ou com duplo sentido, ou com outras intenções? É dar risada, é deixar ali, ou compartilhar? Ou será que nós temos em todas as situações coragem de dizer para as pessoas, ó, isso é pecado, isso é errado? E muitas das vezes nós não temos essa coragem. Por quê? Porque vai ofender. E pensando sobre o amor, quantas pessoas passam na nossa vida que nós falamos que nós amamos tanto, mas nós não falamos do verdadeiro amor para elas. E aí eu começo a pensar sobre o meu tio, por exemplo. Ele morreu há uns 2 anos atrás. E ele era um alcoólatra nível máximo. Eu não lembro nenhuma vez que eu sentei com ele para falar do evangelho para ele. Eu falava para ele parar de beber, eu falava que aquilo lá prejudicava ele, mas eu nunca cheguei para ele e falei, ó, isso é pecado, isso vai te matar. E ele morreu. E talvez nós temos familiares que nós não paramos nem um tempo para falar sobre o evangelho para eles, porque vai ofender, porque eu sou o cristão que é o chato. Mas se nós amamos, nós vamos falar. Não é para ofender simplesmente por ofender gratuitamente, não é para vencer uma discussão sobre religião, sair feliz porque eu venci a discussão, mas para mostrar para as pessoas, ó, eu te amo o suficiente para te falar tudo isso, porque mesmo que vai te ofender, o que eu quero é o melhor para você. Mas será que nós temos essa coragem? O amor fala a verdade. E enquanto nós cantamos, pense nas pessoas que estão ao seu redor. E quantas delas você tem falado sobre esse amor, sobre o evangelho verdadeiro? Mesmo que ofenda, mesmo que as pessoas vão ficar chateadas com você, ou que vão se afastar um pouco, mas que você tenha esse amor de verdade, de falar para elas o verdadeiro evangelho, para que elas um dia possam de fato conhecer o verdadeiro amor. Ore por elas nesse momento, fale com Deus. Deus, eu quero ser diferente, mesmo que isso seja difícil para mim. Para mim, eu falo para mim, é difícil, mas que isso seja realidade na nossa vida. Quando o som se vai, tudo se desfaz, e eu me achego a ti. Para dar-te, ó Deus, algo de valor, minha vida dou. Dá-te mais que uma canção, pois a música não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo o que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor, a essência do meu louvor. Não sei explicar o teu grandioso amor. Tu mereces mais, muito mais, Senhor. Me
fraco sou, mas o que tenho é teu. A minha vida dou, entregue a Ele, dá-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e seres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor, a essência do meu louvor. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor, a essência do meu louvor. Quero adorar-te com minha... Cante. A essência... Perdão, Senhor. A essência. Senhor Deus, te entregamos este momento, Pai, e te agradecemos, Senhor, porque sabemos que só o Senhor é Deus, que só o Senhor pode nos dar essa essência que vem de Ti, Pai. Senhor, muitas vezes deixamos as Tuas coisas em segundo plano. Pai, tenha misericórdia de nossas vidas. Que nós possamos ter esta coragem, Pai, de assumir este Evangelho, este verdadeiro Evangelho, Pai. Que nós possamos parar de nos preocupar com o que os outros vão pensar, se nós falarmos a pura verdade, Pai. Senhor, somos uma geração, muitas vezes, de cristãos mimados, Pai, que tem medo de não só falar o Evangelho, como também de viver ele verdadeiramente. O que vão pensar de nós, o que vão falar de nós, Pai. Senhor, tira isso do nosso coração. E que tenhamos apenas o compromisso de falar de Ti para as pessoas, de falar da Tua palavra, de não nos preocuparmos com mais nada, Pai. Muitas vezes, Senhor, queremos fazer o papel do Teu Santo Espírito, queremos fazer o papel que é do Senhor. O nosso papel é pregar o Evangelho, as boas novas do Senhor para as pessoas, Pai. E que nós possamos fazer isso com alegria. E que nós possamos entregar puramente aquilo que vem do Teu coração, Pai. Que não seja a nossa vontade, mas que seja a Tua vontade, Pai. Reveste-nos, Senhor, do Teu Santo Espírito. E que a cada dia mais e mais possamos pregar de Ti. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.